Boa tarde. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Helena. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas. Boa tarde, Helena, sua família. Boa tarde, Rosa. Um abraço para o Nivaldo. Como é que você está? Helena, um abraço para você e para sua família. Wagner, um abraço. Você está bem? Um abraço para Simone. Tudo bem, Rosa? Como é que você está? Daci, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde. Um abraço para Adelaide. Eu estou bem, graças a Deus. Ei, Simone, como é que você está, querida? Como é que estão as coisas? Um abraço para você, para sua família. Vamos daqui a pouco iniciar. Muito obrigado pela presença. Agradeço demais da conta a presença de vocês. Esperamos daqui a pouco passar. Nós entramos, tem 2 minutos de vídeo. Daqui a 1 minuto a gente começa a fazer nosso trabalho. A gente começa a conversar um pouco sobre o Sermão da Montanha, né? Nosso 11º encontro sobre o Sermão da Montanha. Mas para isso a gente tem que esperar um minutinho. Para as pessoas entrarem. Quem tem que entrar, né? Eu agradeço a vocês que entraram antes. Vamos colocar nossos corações à frente e absorver essa mensagem tão importante do Evangelho em nossas vidas. Nós possamos fazer do Evangelho uma norma de conduta em nossas vidas, dos ensinamentos de Jesus, né? Cada dia mais eu tenho prestado atenção nesse assunto e cada dia mais o Evangelho tem feito um trabalho muito necessário em minha cabeça. E esse trabalho é árduo, né? Nós vamos conversar sobre isso hoje. É um caminho estreito, né? Uma porta estreita. Nós vamos falar sobre isso hoje. E toda mudança, ela está dentro de nós. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre as mudanças a que nós somos convidados, né? Marcelina, boa tarde, a paz do Senhor. Como é que você está? Marcelinho está bem? Um abraço para ele, para você, sua família. Um abraço, Simone. Bom, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que nós possamos fazer desse encontro uma alegria em nossas vidas. Que essas bênçãos, que a espiritualidade superior vem nos concedendo de poder conversar um pouco sobre o Evangelho, reflita em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos pensamentos, e nós possamos ser, a partir desse dia, desse encontro, que nós possamos estar um pouco mais equilibrados no nosso dia a dia, frente às batalhas que ainda temos a enfrentar. Somente com o Evangelho podemos encontrar força suficiente, esperanças e coragem de seguirmos em frente. Que a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, possa trazer a cada um de nós que aqui estamos e aos nossos familiares a paz e o conforto que tanto necessitamos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Seu Alziro, boa tarde, seja bem-vindo. Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Essa semana, fazendo a pesquisa sobre o estudo de hoje, eu ouvi um vídeo que não tem muito a ver com a pesquisa de hoje, né? Mas o vídeo, vocês poderão assistir na Mansão do Caminho, né? Que fala sobre vida plena. E esse livro, esse título, né, da palestra do Divaldo, é devido a um livro que o Divaldo acabou de lançar chamado Vida Plena. E quem foi fazer a palestra junto com o Divaldo foi o Roberto Chiniachik. Ele
é autor de bons livros, né? Eu tenho um, eu esqueci o título, eu tenho aqui, mas eu nunca tinha ouvido uma palestra dele. Fiquei muito feliz de ter ouvido. Esse já não é moço não, né? Ele já tem uma idade bem parecida com a minha, por exemplo, ou mais, não sei, ou menos, mais ou menos a minha idade, em que eu gostei bastante do exemplo que ele deu sobre essas ele não espírita fazendo uma palestra espírita na casa Mansão do Caminho, junto com o Divaldo, né? E confessando ali que estava tímido, porque o auditório, ele praticamente tinha pessoas que seguiam a linha de pensamento dele como terapeuta e uma linha de pensamento das pessoas espíritas. Então ele esperava passar uma boa lição a todos. E uma das histórias que ele contou, né, é sobre uma vez que ele, lá em 1980, nos anos 80, ele viajou para Katmandu, no Nepal, né, e fez uma viagem à procura de um guru, né, de um sábio. Então ele foi, viajou, saiu, atravessou o mundo para conversar um pouquinho com esse monge, né, famoso, uma monja, na verdade. E ele chegou lá e fez algumas perguntas para ela, mas como ela era muito nova, ele a princípio duvidou daquela sabedoria dela. Então ele fez uma pergunta muito difícil. Ele falou assim: eu vou fazer uma pergunta muito difícil para ela. Não é possível, ela é tão nova, né? Ela já vai se embaraçar nessa primeira pergunta que eu vou fazer com ela. E então, a pergunta que ele fez para ela foi o seguinte: por que as pessoas são infelizes? E a monja, né, o sábio lá do mosteiro, disse assim: porque elas são ignorantes. Ouçam o diálogo, são quatro perguntas, né? Então a primeira pergunta foi: por que as pessoas são infelizes? Porque elas são ignorantes. Aí elas são ignorantes, falta alguma informação, falta algum conhecimento? E a resposta do monge foi: sim, da monja. Qual o conhecimento que falta? Que a vida acontece como em ondas. Quando você está em cima, você tem que celebrar. Quando você está embaixo, você tem que aprender. Aí ele assustou com aquela resposta, né, e perguntou: mas por que isso? Porque a felicidade não é um acontecimento, é um estilo de vida. Felicidade é um fluxo. E ele, né, e eu, né, naquele momento, anotei isso, anotei mesmo, né? Fui lá, diminuí a velocidade do vídeo, anotei essas perguntas para que eu pudesse refletir posteriormente sobre o que seria, por exemplo, né, celebrar, né? Nos momentos em que a gente, nos poucos momentos que nós não permitimos que a nossa própria ignorância tome conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, naquele momento em que a vida nos presenteia com alguns momentos de felicidade, cabe a nós, naqueles momentos de felicidade, segundo o que essa monja diz, na minha reflexão, que nós celebremos essa vitória daquele momento em que somos felizes, né? Então, de vez em quando, nós obtemos sucesso em algumas coisas, nasce um filho, passamos na universidade, ou conseguimos um emprego, ou até, quem sabe, podemos dizer que um momento feliz, quando alguém sorri para a gente, é um momento de felicidade, que nós possamos, então, estar acima da onda, celebrando com gratidão aquele momento de felicidade que nós tivemos. Mas como nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a felicidade não é deste mundo, muitas vezes as dificuldades aparecem em nossas vidas. E aí, quando a gente pensa que quando a gente está em cima a gente celebra e quando a gente está embaixo a gente sofre, ela diz: não, a gente não sofre, a gente aprende. E quantos de nós aí, aqui, né, não já aprendemos com os sofrimentos que nós tivemos em nossas vidas, né? Eu não sou Lulu Santos, mas ele fala assim que a vida vem em ondas, né,
que a vida passa assim em ondas e vão e vêm, né? Então, momentos há em que nós estamos embaixo da onda. E são os momentos em que nós precisamos aprender. E aí ela fala, a vida não é, a felicidade não é um acontecimento. Você não marca, amanhã eu serei feliz. Ela de repente aparece. Ela aparece, né? E tem pessoas que permitem que essa felicidade esteja muito presente em sua vida. Porque a felicidade é um fluxo. E eu fui estudar essa palavra fluxo. O que seria fluxo? E é muito interessante quando a gente medita sobre um assunto que a gente não entende. A gente vai procurar, né? A gente vai procurar. E eu achei nos conceitos de finanças o que seria fluxo. Mas ele é aproveitado, inclusive, por essa monja, né? Lá do Nepal, lá do Katmandu, do outro lado do mundo, dizendo que a felicidade é um fluxo. O que seria fluxo? E eu vou explicar em palavras mais simples possíveis. Todos nós temos habilidades e nas nossas habilidades nós temos desafios. Quando você tem uma habilidade e o desafio é muito pesado, mesmo você tendo habilidade, o desafio é muito alto, você cria tensão, cria estresse e a felicidade vai embora. Mas quando você tem uma habilidade e você tem um desafio e o desafio é muito, como é que fala? É pequeno, porque você compreende tudo, então o desafio não é nada. Ele cria tédio, ele cria preguiça. Então você não tem desafio nenhum. Então a vida seria feliz quando você conseguisse equilibrar desafios e habilidades. Olha que interessante. Então, que você siga igual um rio. O fluxo do rio é no meio, não é nas pontas, não é nas beiradas, é sempre no meio. Um fluxo. Então, você tem os seus desafios e tem suas habilidades. E elas vão fluindo normalmente. Porque fluxo é fluir. Em inglês, flow, né? Que é fluir. Então, isso é para a gente levar para os nossos pensamentos e pensar assim: a vida, a felicidade é um fluxo. E eu permito que flua ou não em minha vida. Não é um dia marcado, amanhã eu serei feliz. Ontem, né? E não pode não acontecer. Né? Então você até cita o caso: eu perdi meu pai, eu posso ser feliz mesmo assim? Ou eu passei na universidade, eu posso ser infeliz mesmo assim? Então, às vezes acontecem mesmo coisas boas e nós estamos infelizes. E às vezes acontecem coisas difíceis e nós podemos, mesmo assim, estarmos num fluxo de felicidade. Esse é um ensinamento que não tem muito a ver, aparentemente, com o assunto de hoje. Mas eu levo a vocês porque eu aprendi essa semana sobre isso. E eu estou tentando aprender a permitir que essa felicidade flua de modo normal dentro do meu coração, dentro dos meus sentimentos, a partir das minhas emoções. E espero que vocês possam aproveitar esse ensinamento para vocês. Seu Alziro, boa tarde. Kátia, boa tarde. Juliana, boa tarde. Um abraço para vocês. Um abraço para o Rogério. Um abraço para Clara. Degi, boa tarde para você também. Que Deus abençoe. Um abraço para sua família, Degi. Então, nós vamos começar falando sobre o que seria a regra de ouro. Esse nós pesquisamos, né? E nós achamos vários ensinamentos sobre a regra de ouro, que antes que a gente chegue pelo Evangelho, a gente vai passar por vários lugares onde que nós já conhecemos o que seja a regra de ouro. A regra de ouro, né, ela está numa obra lá na ONU. Né? Eu fiquei sabendo que a ONU, eu nunca estive lá, fica em Nova York, numa ilha, né? Não a ilha de Manhattan, mas uma outra ilha que tem próximo a Nova York, onde tem a sede da ONU, e quem entra na ONU vê um mosaico enorme, né? E escrito nesse mosaico está escrito assim: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Todo representante de todos os países do mundo passam por esse mosaico e está escrito ali: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Só que nós estamos pensando isso hoje, né? Hoje
nós temos uma forma de pensar, faça aos outros. Mas só que esse ensinamento, ele já vem de 3.000 anos atrás, nos Vedas, né? Os Vedas, eles foram a origem do hinduísmo. Então, há 3.000 anos, tem um conceito védico que diz assim: não faça aos outros o que não queres seja feito a ti, e desejas para os outros o que desejas e espera para ti mesmo. Não faça aos outros o que não queres seja feito a ti, e deseja para os outros o que desejas e espera para ti mesmo. Então, essa é uma das regras, essa é uma regra de ouro. A mesma que está escrito no painel lá da ONU no ano 2021, se você for lá, está escrito. Se você pegar os Vedas, tem isso lá escrito, escrita de 3.000 anos, de 5.000 anos atrás, que é 2.000 mais 3.000 antes de Cristo, né? Há 5.000 anos o homem já conhece esse ensinamento. O hinduísmo, originado dos ensinamentos védicos, fala assim: este é o supremo desejo, não faça aos outros o que poderia causar dor se te fosse feito a ti. Então, o hinduísmo também tem essa regra de ouro, né? Não faça aos outros o que poderia causar dor, e se te fosse feito a ti. Boa tarde, Luiz. Um abraço, seja bem-vindo. Um abraço para dona Marilene. Um abraço para a família. A ninguém mal fazer, Rosa, de ninguém mal falar. Muito bem, esse mesmo sentimento. Aí nós temos esses vários ensinamentos. Ainda tem um do confucionismo, também recebeu esse ensinamento que fala assim: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Confúcio já dizia isso. O budismo diz assim: não trate os outros de maneira que tu próprio achas que te feriria, né? Conceitos muito semelhantes, né? Que eu não entendo ainda, nós como seres humanos repetimos experiências, né? Nós somos muito repetitivos. Semana passada nós dissemos, né, que Albert Einstein disse, né, o ser, como é que fala? Loucura ou insensatez querer resultados diferentes, fazendo-se tudo igual repetidamente. Então, quer dizer, se nós já temos o conhecimento já como espíritos, há 5.000 anos, de que nós não podemos fazer ao outro aquilo que nós não queremos que faça a nós, né? Imagina então, nós estamos repetindo e repetindo essa lição, e vêm os profetas e vêm os sábios dizerem a nós várias vezes: olha, esse conceito é um conceito de comportamento, é uma regra de conduta. O mundo só encontrará paz quando nós fizermos às outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. O islamismo diz isso, né? E o profeta descreveu assim: nenhum de vocês crê verdadeiramente até que deseje aos outros o que deseja para si mesmo. Na tradição africana, um provérbio urubá diz: quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si mesmo para sentir como dói. Isso nós trouxemos, né? Vários navios negreiros vieram ao Brasil com essa população iorubá, né? Aqui para o Brasil, que nos originou todo o nossa raça, né? Tão diversa como nós temos hoje aqui no Brasil. Mas não foram só essas religiões, né? Também filósofos apresentaram durante séculos esses ensinamentos. Então, um desses filósofos foi Platão, que escreveu assim: posso fazer aos outros o que gostaria fosse feito a mim. Voltaire escreveu assim: coloque-se no lugar dos outros, né? Só que desse nós destacamos como filósofo o filósofo o Kant, Immanuel Kant. Porque esse nós já dissemos lá na terceira semana
No terceiro mês, né, do Sermão da Montanha, nós explicamos, né, e ele tem um ensinamento dizendo sobre justiça assim: toda vez que você tiver dúvida do seu comportamento é bom ou não, se o seu comportamento é bom ou não, você deve fazer a seguinte pergunta: se todas as pessoas do mundo, que tem 8 bilhões de habitantes, né, no mundo atual, começarem a fazer o que eu estou fazendo, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Assim, se um tipo de comportamento, um valor moral, for geral, isso é bom ou ruim? Então ele dá um exemplo, né? Isso eu tirei de uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Exemplo, o egoísmo. O egoísmo é bom ou ruim? E é bom ou ruim eu cuidar apenas dos meus interesses? É bom ou ruim eu fazer só as coisas que me importam, né? Sem que eu me importe o mínimo com o interesse dos outros. Então a resposta é ruim. Então esse comportamento não pode ser universalizado. Então Kant já dizia assim. Então, se o comportamento que eu vou estudar é a solidariedade, é bom ou ruim se todos os habitantes do mundo começarem a ser solidários uns com os outros? É bom. Ah, então isso transformaria o mundo num paraíso. Então esse comportamento é um valor de justiça e ele deve ser universalizado. Então, outros valores morais a gente poderia colocar no lugar da solidariedade. Vamos imaginar assim: se todos os irmãos do mundo fossem fraternos, isso seria bom ou ruim? Ah, seria bom. Se todos os irmãos do mundo fossem orgulhosos, seria bom ou ruim? Se todos os habitantes do mundo fossem intolerantes, isso seria bom ou ruim? E assim a gente vai. Se todas as pessoas do mundo fossem caridosos, isso seria bom ou ruim? E aí nós vamos separando aqueles modos de comportamento, aquelas formas de rotina de conduta, né? Em que poderiam ser universalizados. Se todos fizessem isso, o mundo seria muito melhor. Ou, se todos fizessem isso, o mundo seria um inferno. Então, Kant, ele para isso. Muito bem. Acontece que, na verdade, nós temos o que fala da gente é o Evangelho, né? E no Evangelho, no Sermão da Montanha, né, nós temos essa regra de ouro em que Jesus diz assim: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens os façam, fazei-os vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Né? Então, esse é o ensinamento de Jesus. Ah, o ensinamento de Jesus é uma coisa nova? Não, os Vedas já diziam isso. O hinduísmo, antes de Jesus, já ensinava isso. Platão já havia falado sobre isso. Confúcio já havia falado sobre isso. Então, nós acreditamos que esse modo de comportamento ele seja universal, né? O universo inteiro, né? Nós, como homens, fazemos parte desse universo e existem espíritos evoluídos e espíritos não evoluídos. E aqueles irmãos que fazem e se comportam dessa forma, eles são mais evoluídos do que aqueles que não fazem assim. Então, isso mostra muito bem, né, a nossa faixa de evolução espiritual. Nós ainda não conseguimos fazer desse modo, né? Muitas vezes a vaidade vem e ocupa lugar. Muitas vezes o egoísmo vem e ocupa lugar. Muitas vezes o orgulho vem e ocupa lugar. Muitas vezes a intolerância vem e ocupa o seu lugar. Então nós estamos procedendo de uma certa forma como não deveríamos proceder, mesmo já sabendo o ensinamento, mesmo já tendo consciência desse ensinamento. Então, é preciso que nós entendamos que tem alguns dos irmãos que disseram assim: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. E tem outros irmãos que falam: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Parece a mesma coisa, parece. Parece a mesma ideia, parece. Só que uma carrega um princípio ativo. Você tem que fazer, você tem que agir. Então faça assim ao outro como você gostaria que fizessem a você. É um princípio ativo. E um princípio passivo?
né? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Então você não vai fazer, né? Tanto que existe a regra de ouro, faça aos outros, e a regra de prata, não faça aos outros. Então, muitos de nós podemos até preferir a inatividade, eu não vou fazer nada, né? Talvez porque nós não fazemos nada e podemos, ao invés de estar seguindo a regra de ouro ou a regra de prata, nós estamos usando da, da abstenção das nossas ações, o que seria algo que muitas vezes pode gerar algo de ruim para nós. Ei, Rita, boa tarde, Rita. Como é que você está? Um abraço para você. Obrigado pela presença. Um abraço para a Aline, para o Lucas, para o Robson. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Então, desse ensinamento, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 2 do capítulo 11, né? Onde os espíritos, onde Allan Kardec, né, comenta o seguinte ponto, onde existe também uma passagem de Lucas, né? Porque o Sermão da Montanha não está só em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha também está em Lucas, né? E Lucas diz assim: tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. Um é fazer, o outro é tratar. A ideia é a mesma, né? Mas o que diz no trecho inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11? Que esta seria a forma a mais completa expressão da caridade que o homem poderia, né, fazer, melhorar-se. Seria o quê? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse. Então ele continua: a prática desta máxima tende à destruição do egoísmo, né? E o que eu marquei, né, como principal no texto inicial é que é, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta, eu até grifei sua aqui no meu papel, por quê? Não é eu esperar que você faça, não é eu esperar que vocês ajam. Então, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta pessoal, então quer dizer, é, é, eu espero que as coisas sejam feitas assim. Ah, você espera que as coisas sejam feitas assim? Ok, então faça você assim. Então, quando os homens tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, o que seria instituições? São os meus conjuntos de regras e normas estabelecidas para a satisfação dos interesses coletivos. Então eu tenho muitas vezes regras, normas e condutas para quê? Para a satisfação dos meus interesses pessoais. E tenho normas, regras e condutas para a satisfação dos interesses coletivos. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter por base que aquilo que eu agir com meu irmão, como norma, tem de ser o seguinte: eu usaria também como norma a usar para mim. Na minha conduta pessoal e na minha conduta perante a sociedade, aquela que está ao meu redor, aquela que trabalha comigo, porque não adianta nada eu falar comigo assim, eu falar com vocês assim, ah, eu sigo essa regra, né? Eu não faço a ninguém. Então, quer dizer, eu quero aos homens, né? Aliás, fazei tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós a eles, pois essa é a lei dos profetas. Então tá, eu já faço isso, mas eu vivo isolado do mundo, né? Eu vivo enclausurado dentro da minha casa, eu não saio para nada. Eu evito todo tipo de relacionamento. Então, você não está aprendendo, porque a verdade é que o homem tem que viver consigo e com as pessoas ao seu redor. Tem que ter uma regra de conduta. Então, eu tenho que ter uma regra de conduta como eu ajo assim comigo e da mesma forma eu ajo com as pessoas ao meu redor. Tanto com as pessoas ao meu redor, meus filhos, as pessoas ao meu redor, meus amigos, as pessoas, meus parentes, as pessoas,
meus colegas de trabalho, as pessoas, meus, como é que fala? Conterrâneos, os meus correligionários, as pessoas que vivem comigo dentro de um centro espírita, no meu centro religioso, na minha igreja, no meu, seja onde for, esteja baseado em que for, né? A minha forma é de é, é, com que nós possamos seguir essa norma, não só conosco, mas com eles também. Muito bem. Então ele termina assim: compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Foi o que Allan Kardec escreve nesse capítulo 5. Compreender é muito melhor, muito já. Compreender é a terceira fase é a quarta ou terceira fase. Eu leio, eu medito, eu aprendo e depois compreendo. Mais ou menos dá para entender assim, né? Compreender, eu aprendi, mas não consigo aplicar. Eu compreendi, eu vou fazer assim. É lógico que esse foi uma meditação que eu fiz, né? Que a compreensão está acima do simplesmente aprender, né? A compreensão está acima do simplesmente saber. A compreensão está acima até de você é, 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 ter meditado, porque a compreensão é justamente a ação daquilo que você demorou para aprender, que nós demoramos 5.000 anos para aprender a respeitar o próximo. Nós demoramos 5.000 anos para aprender a amar os nossos inimigos. Nós demoramos 5.000 anos para aprender que minhas ações devem ser do mesmo modo como eu faria para mim mesmo. Compreendi a lição, verdadeiramente. Então, esse termina a primeira parte do nosso encontro, falando sobre o Sermão da Montanha, né? Porque nós não estamos falando simplesmente da regra de ouro. Esse é o nosso 11º encontro do ano, né? Nós vamos fechar no mês que vem o estudo do Sermão da Montanha. Nós já fizemos 11 encontros, né, e estudamos do capítulo 5 até o capítulo 7 do Sermão da Montanha. Então, hoje, nós temos lá no núcleo o Alisson conversando sobre a regra de ouro, sobre o Sermão da Montanha, a regra de ouro. E eu estou aqui também conversando um pouco sobre a regra de ouro. Mas como nós estamos fazendo, nós também temos que ver as outras partes do Sermão da Montanha. E são 3 partes muito importantes, porque as 3 são grandes ensinamentos morais do Cristo. A segunda continuação desse Sermão da Montanha diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Esse capítulo é o capítulo 18, né? A porta estreita. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18, e ele consta do item 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 18, falando sobre a porta estreita, né? Então, o que ele fala nesse ensinamento? Que a porta larga é referente o que Allan Kardec comenta desse texto, que a porta larga seriam as más paixões, que são numerosas, e o caminho do mal, que é frequentado pela maioria. Então, a maioria das pessoas escolhe neste mundo ainda, né, a porta larga e o caminho largo, porque o caminho largo é o caminho do mal. É uma escolha que certas pessoas, a maioria da humanidade, ainda faz. Mas tem também, deixa eu me aproximar mais um pouquinho, né, a opção, que nós temos a opção de escolher a porta estreita. E a porta estreita seria o quê? A porta estreita seria grandes esforços sobre si mesmo. Allan Kardec diz. Quando você opta por entrar pela porta estreita, ela não é nada
um local. Ali é a porta estreita. Não, aqui é a porta estreita. Aqui também é a porta larga. Porque quem nos conduz é a resistência que nós temos ao mal, a resistência que nós temos às tentações do dia a dia. Então, muitas vezes, algo aparece em minha vida me chamando a fazer determinada coisa e eu recebo aquilo aceitando ou não. Se aquilo, né, eu aceito e aquilo me leva a um caminho do mal, quem permitiu que esse mal entrasse fui eu. Mas se aquilo me apresenta um caminho bom e eu aceitei esse caminho bom, eu também permiti que esse caminho bom entrasse. O que vai gerir? Porque o caminho das tentações, o caminho do mal é largo. E a porta é larga. Por quê? Porque ela me conduz às mais más paixões, que são numerosas. Mas só que quando eu escolho a porta estreita, isso significa que eu verdadeiramente consegui fazer grande esforço sobre mim mesmo. Quando eu venço uma tentação, eu consegui, por muito esforço, vencer a mim mesmo. O caminho do bem, diz Allan Kardec, muitos poucos se resignam. E aí nós lembramos da semana passada, quando nós falamos sobre obediência e resignação. Ela está no capítulo, não sei, não esqueci qual capítulo que está obediência e resignação. Mas a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando ele fala que o caminho do bem, muitos poucos se resignam a aceitar, é porque ele é mais difícil. Por quê? Porque a tentação aparece. A tentação é o quê? A gente lembra? Tentação é um urso feroz correndo atrás de nós. E nós correndo do urso, mas doido para que o urso nos pegue. Isso se chama tentação. Então, quando você consegue, né, aceitar que o caminho é difícil, quando você consegue aceitar que a porta é estreita e você vai fazer os esforços que precisa fazer, você está vencendo e está permitindo que dentro do seu coração reine aquele reino que Jesus nos convidou. O reino de Deus está dentro de vós. E ele é feito pelas escolhas que nós fazemos. Ele é feito pelas portas que nós entramos. Então, o reino de Deus, a porta estreita, está dentro de nós. Eu escrevi aqui, deduzimos assim que a porta e o caminho estreito dão acesso a nós, ao reino de Deus que está dentro de nós. Então, esse é um dos grandes ensinamentos de Jesus. Jesus disse, eu venci a mim mesmo, eu venci o mundo, né? Então, para você realmente entender que a porta estreita é um convite à renovação, que a porta estreita é um convite à nossa própria felicidade, você tem que ultrapassar os seus desejos do mundo. Você tem que ultrapassar. Não que você deixe de viver no mundo. Não é isso que o Evangelho fala. Né? O mundo, nós temos que viver. Ele está aí para a gente viver e aprender com ele. O mundo vai nos apresentar uma série de dificuldades e vai nos apresentar uma série de facilidades. Facilidades, às vezes, tecnológicas, facilidades hoje que antigamente nós não tínhamos, né? Só que algumas, né, elas vêm disfarçadas de um grande bem e são, na realidade, um grande mal. Então, são essas portas, igual, por exemplo, na minha época de criança não existia internet. Então, aqui, a internet seria considerada uma ferramenta de utilidade se ela não fosse usada hoje como uma ferramenta de vícios. Então, como facilidade, por exemplo,
A internet me apresenta que eu posso conversar com minha sobrinha hoje. A minha sobrinha foi morar na Itália, né? E foi viver 2 anos na Itália. Aí eu posso pegar o WhatsApp, fazer uma ligação de vídeo para ela. Abro o vídeo, converso com ela. E aí eu estou satisfeito como se ela estivesse do meu lado. As facilidades da internet me permitem, às vezes, ouvir uma palestra do Divaldo, né? Ouvir, por exemplo, uma história de ciência muito incrível que eu vi hoje, né? Estudos de ciência, estudos de história. A internet tem mil coisas boas que a gente possa aprender. Esse Roberto Chiniachik, que eu não sei o nome que fala, né? Roberto Chiniachik, ele é muito positivo e ele traz para nós umas ideias tão maravilhosas. E tem um senhor lá na Inglaterra que traz ideias maravilhosas também, que eu não tenho aqui o nome guardado do canal, mas se vocês estiverem interessados, ele também passa ideias em inglês, né? Mas ele passa ideias maravilhosas. Palestras, a gente pode ouvir milhares de palestras. Então a internet veio de um lado trazer positividade, veio trazer celeridade, né, nos processos da vida da gente, né, nos trabalhistas. É, tudo a internet veio, mas ela veio também como uma parte escura da nossa, da nossa sociedade, porque os jovens de hoje, eles têm que ser muito bem trabalhados para que não sejam amanhã viciados na internet. Então traz seus perigos, né? E muitas vezes nós temos que tomar o cuidado de saber que aquilo que o que eu sou, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou o espelho para o meu filho. O que meu filho está enxergando nesse espelho que ele enxerga em mim? Né? E ele vai, muitas vezes, refletir aquilo que eu refleti a ele. E ele vai seguir o exemplo que eu dei a ele. E muitas vezes ele me vê na internet de um modo que ele quer, julgando e tal. E os pais de hoje, né, são jovens que nós começamos no Atari, passamos por Mega Drive, passamos por não sei onde. Eu parei no Mega Drive. Não, depois eu teve esse último Sony, não sei o que, teve o Nintendo. E meu filho seguiu a linha. Então, foi o que eu espelhei para ele. Hoje ele é um viciado em jogos, né? Eu ensinei a ele isso. Então, esse esforço, né, que nós temos para entregar aos nossos filhos o melhor de nós, né, é muitas vezes a nossa porta estreita. Nós tenhamos que dar aos nossos filhos o melhor de nós. E muitas vezes o melhor de nós é abdicar de certas situações que eu tenho um amigo chamado Ricardo que mora em Brasília, que ele era um viciadíssimo, ele passava madrugadas e madrugadas e madrugadas acesas, ligadas num jogo, e ele chegava todo cansado em casa, no serviço, e ele chegava assim arrebentado. Um dia ele falou assim: vou casar, Renato, vou casar porque eu amo aquela pessoa e eu tal. E eu falei assim: casa mesmo, não precisa ser muito jovem, mas casa. E ele fala assim: eu vou casar. E daqui a pouco ele chega para mim e fala: Renato, eu vou ser pai. Eu vou ser pai, olha que delícia. E depois ele mostrou, falou assim: Renato, olha aqui minha filha. E ele mostrou aquela foto, falou tal, vou mudar para Brasília, vou trabalhar, não sei o quê. Nunca mais foi visto em jogos, mas sempre foi visto junto com a filha e com a esposa. Então ele fez, né, ele venceu uma adversidade, que era o vício que ele tinha nos jogos, e não passou para a filha aquilo, mas ele passou para a filha um outro exemplo. Eu estou dando esse exemplo, não que ele seja sequencial, não que ele seja normal, mas muitas vezes nós temos que passar pela porta estreita da perdição, que são as tentações, as más tentações. E o mundo está cheio das más tentações. O mundo está cheio dos maus exemplos, mas também tem
O mundo está cheio dos bons exemplos e nós precisamos seguir os bons exemplos. Super Nintendo, isso mesmo. Tem o Super Nintendo e tem esse último aí que tem várias gerações, não sei o que. Tudo isso, meu filho seguiu o exemplo de mim, tadinho. Hoje é um viciado. E eu não. Ou sou. Vocês que vão saber. Aí, essa porta e o caminho estreitos dão acesso a nós do reino de Deus que está dentro de nós. E aí, nós queremos? Né? Nós queremos que, que passar pela porta estreita exige um certo esforço. E para terminar, antes eu vou cumprimentar aqui a Mônica Mondrian. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Um abraço para você e para sua família. Deus te abençoe pela presença. Muito obrigado. Nós temos que nos esforçar, segundo diz a Marcelina, né? É um esforço diário. E olha que nós temos que tomar um cuidado danado, porque além desse trabalho todo que nós temos que fazer frente às tentações do mundo, né? É tipo assim, eu tenho que fazer um texto, eu tenho que estudar, mas tem um vídeo tão bom na internet, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu assistir esse vídeo primeiro. Ah, tem uma série que eu quero maratonar. E aí eu falo assim, Renato, mas você tem que estudar, você tem que fazer. Não, tá, eu só vou ver mais um capítulo e depois eu vou estudar. Aí você maratona uma série, aí você maratona um filme, e maratonar é o tema de hoje, né? O tema das tentações do mundo atual. Antigamente não existia esse tema, né? Maratonar. Então, eles vão sempre dar a você algo que você consuma. Então, você vira um consumista. E você pensa que você está consumindo. Não, eles estão dando a você aquilo que você está pedindo para consumir. E você consome segundo a vontade deles, não mais segundo a sua vontade. Você está sendo uma pessoa guiada pela tentação. Para sair dessa tentação, você precisa de muito esforço. Para sair dessa tentação, você precisa de muita coragem. Porque eles estão mexendo na sua força de vontade, eles estão mexendo naquele desejo íntimo daquilo que você quer. Então eles vão apresentar um monte de coisinhas. Você mesmo já mostrou isso na internet. A internet, eu estou falando, a internet é só um exemplo. Você já mostrou tudo o que você gosta, das leituras que você gosta, das coisas que você prefere ouvir, as coisas que você prefere cantar, as coisas que você prefere ler, as coisas. E aí vem aquela mídia falando assim, então consuma isso. Eu te ofereço isso, eu te ofereço aquilo, eu te ofereço aquilo outro. E aí nós lembramos o que Jesus disse, né? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perfeição. O largo e estreito é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que a encontram. Esse esforço pessoal para vencer o que eles estão oferecendo para a gente, né? É muito difícil. Segundo o que Mônica diz aqui, passa pela nossa mente. Vocês já perceberam? Se você, vamos dar um exemplo para quem gosta. Eu quis comprar um boné, né? Aí eu falei assim, vou pesquisar um boné. Aí eu entrei, né? Comprei um boné, o mais baratinho, na Amazon. Né? Comprei na Amazon. Por quê? Porque não me cobra o frete. Então eu olhei o mais barato sem frete. Aí peguei e comprei. De repente, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses que eu só recebo propaganda de boné. Boné pra lá, boné pra cá, boné pra lá, boné pra cá, boné pra lá. Se eu fosse comprar todos os bonés, minha fábrica, eu teria uma fábrica de boné. Mas vocês já pensaram, quando vocês pesquisam sapato, por exemplo, quantos sapatos aparecem e quantos sapatos depois aparecerão? Então, estão querendo. Isso é uma forma de tentação atual.
Antigamente eram outras coisas, antigamente eram outras ideias, antigamente eram outras. Então, eles sempre vão dar a você que você é uma pessoa necessitada de ter coisas. Esse é um grande perigo da atualidade, a internet da atualidade. E se nós não tivermos uma mente tranquila e serena, nós respirarmos antes, nós passamos a ser consumistas contumazes. E isso vai, cada dia mais, nos afastando do equilíbrio. Então esse é um mal do mundo moderno, um dos males do mundo moderno, né? Fora a fama das músicas, o TikTok, fora tudo isso que é bom, mas também é ruim. Então, nós seguimos agora a terceira ideia do terceiro, para terminar o Sermão da Montanha, que tem os falsos profetas, né? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos frutos, portanto, que os reconhecereis. E nós podemos dizer, né, ou como podemos dizer, né, o quanto neste mundo atual são aqueles portadores da verdade. Eu mesmo aqui agora estou dando uma de profeta, né? Estou vaticinando, estou ensinando, tal. E vocês não devem, de forma alguma, e eu digo isso plenamente, já dizia isso quando eu tinha a oportunidade de dizer isso nas palestras presenciais. Não creiam em mim. Observem a mensagem que eu estou passando. Vão às fontes. Vejam se eu estou certo. Se o fruto que eu dei foi bom, provem dele. Se o fruto que eu dei foi ruim, joguem fora. Porque muitos são aqueles que oferecem frutos, muitos são aqueles que oferecem felicidade, muitos são aqueles que oferecem prazer, muitos são aqueles que oferecem paz, né? Mas às vezes há um preço amargo da solidão, há um preço amargo da tristeza, há um preço amargo da depressão, há um preço amargo das tentações. Então, Jesus já falava que muitas vezes o falso profeta vai se apresentar no seu caminho dizendo: eu te ofereço isso, eu te ofereço aquilo. Eu te ofereço a felicidade se você comprar isso. Eu te ofereço a felicidade se você fizer assim. O fruto, muitas vezes, o fruto sempre denunciará, né, aquilo que é ruim e mostrará plenamente aquilo que é bom. E eu recolhi do capítulo do item 2, esse ensinamento, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 2 é esse ensinamento do guardai-vos dos falsos profetas. Nós temos que dizer que dentro da internet, já que nós estamos no assunto hoje da internet, existem vários cristos e vários profetas, né? Muitos trazendo boas notícias, muitos trazendo más notícias. Eu digo a vocês que muita da minha fonte de informação eu recolho da Igreja Católica. Muito da minha informação que eu passo a vocês eu recolho da Igreja Evangélica. Muito das informações que eu passo a vocês eu recolho do budismo. Eu recolho do hinduísmo. Semana passada, por exemplo, foi hinduísta, né? Então, mas toda a base ela deve ser analisada com critério, né? E esse é um problema. Muitos de nós fazemos e sentimos: no Renato eu posso confiar. Não confiem. Vejam aquilo que eu estou fornecendo de fruto.
É esse o ensinamento de Jesus. Não é para você confiar cegamente no Renato Canesso, porque você pode muitas vezes encontrar um Renato Canesso desequilibrado. E o Renato Canesso desequilibrado oferecerá frutos amargos do seu próprio desequilíbrio. Mas vejam a fonte e peguem, segundo mesmo Paulo disse, né? Não olhem a letra, olhem o espírito. Olhem a mensagem, espremam e tirem daquela mensagem o que é bom, que fará bem a vocês, que fará bem ao coração de vocês, que trará paz a vocês, que trará alegria a vocês, felicidade, não a felicidade oferecida pelo mundo, mas a felicidade que o seu coração mostra que segue o fluxo da vida, o flow, segundo os ingleses, né? E no item 3 tem assim: ainda temos que tomar mais um cuidado. Qual é o cuidado que nós devemos tomar? Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Né? Nós lembramos daquela imagem da tentação do Cristo no deserto, 40 dias, em que o demônio chega a ele e oferece isso, oferece aquilo, aquilo outro. Isso nos é oferecido o dia inteiro, a vida inteira. As propagandas oferecem para nós. Tudo oferece para nós um monte de coisas. Então nós precisamos tomar nossos cuidados. Tende cuidado, né? Por quê? Porque nós estamos, muitas vezes, num país tão conhecido por sua fraternidade geral. Nós éramos um país assim, bem conhecido como o povo brasileiro, aquele povo que aceita todas as religiões, vamos dizer assim. Então, as religiões vivem assim em, em comunhão, né? Hoje mesmo eu assisti um vídeo, né, e passei para algumas pessoas sobre um evangélico espírita, né? Um evangélico espírita é o título do, do vídeo. Achei bacana, né? Achei emocionante. E nós temos muitas vezes essas ideias. Eu também gosto. Essa frase, eu vou dizer que está escrita aqui, porque muitos não têm acesso à leitura dos textos, né, que está escrito aqui. A Mônica escreveu assim: religião é uma garrafa com um rótulo. Espiritualidade é algo dentro dela. Muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo. Isso, exatamente. O que nos é oferecido, muitas vezes, é a garrafa. Então, chega aqui aquela garrafa, né? Mas a gente tem que lembrar, diz assim, diz o conhecimento popular, é que nos menores frascos estão os venenos mais perigosos. Então, nós vivemos rodeados de rótulos, mas nós devemos, muitas vezes, provar, né? Provar aquilo que está sendo oferecido a nós, né? Se aquilo é bom, muitas vezes, mas aquilo não sei. Então, por exemplo, eu estou acostumado, né? E eu vou dizer sim, né? Eu fui acostumado na minha família a ser chamado de macumbeiro, né? Você é macumbeiro, você é macumbeiro, você é macumbeiro, você é macumbeiro. Aí aquilo no princípio muito me ofendia, né? E eu saía entristecido e até, por acaso, deixava de conversar com alguns parentes que me chamavam de macumbeiro durante um tempo. Aquilo me magoava. Mas eu falei assim, mas aquilo não deve me magoar, né? Isso não deve me
me entristecer, né? Eu fiz um julgamento e falei, o fruto que eu estou dando aos outros dentro da minha consciência é bom? Então tá. Eu posso até ser rotulado, segundo a Mônica, né? É, 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 você consegue achar a Rosa, esse evangélico espírita na internet. É muito bacana. Muito bacana mesmo. É, é, eu A gente vive cheio de rotulagens, né? Aquele ali é assim, aquele ali é assado, aquele ali é dessa maneira, aquele ali é de outra. Mas às vezes você encontra numa pessoa que está com a cara fechada uma doçura tão grande, mas você não foi experimentar o líquido. Você não foi experimentar aquilo que ela pode te dar de tão bom, né? Aquilo que ela não, aquela doçura interior das pessoas, que muitas vezes está escondida na dificuldade da vida, em conseguir o pão, em conseguir o alimento diário, em conseguir a renda para pagar um aluguel, para às vezes nem comer o necessário, mas dentro dela tem uma doçura, e essa doçura ela está te oferecendo, mas ela não sabe te oferecer, porque ela ainda não sabe distribuir, mas ela tem. Então ensine a ela, dê a ela a atenção, dê a ela os cuidados, sabe? Seja você aquele que vai experimentar o fruto das pessoas que muitas vezes parecem tão amargas e não são, né? E se afaste daquelas pessoas que apresentem muitas vezes um rótulo bonito, todo espalhafatoso, cheio de lantejoulas, cheio de piscas-piscas, né? E às vezes elas querem te arrastar para o buraco, né? Eu aprendi uma coisa hoje, essa semana, e eu passei para o meu psicólogo. E falei para o meu psicólogo assim, eu também faço terapia, viu, gente? Que minha mãe me ensinou que eu posso ser simpático com todos. Mas eu tenho aprendido que simpatia a gente dá às pessoas que merecem simpatia. Mas educação a gente dá a todos. Então, educado eu devo ser a todos. Mas aquelas pessoas que apresentam um rótulo, que apresentam uma coisa e depois demonstram outra, eu devo manter afastado. Né? Cumprimentar. Eu tive essas experiências, infelizmente, e essas experiências não são muito boas. Espero que vocês não tenham essas experiências. E eu estou também aprendendo, né? Estou também aprendendo como que nós nos portamos perante a vida. Muito obrigado. A Kátia postou, Rosa, Deninho, o evangélico espírita. E ele põe um depoimento lindo, lindo. Eu gostei muito desse vídeo. Obrigado. Se vocês quiserem então assistir, tá aí. Deninho, o evangélico espírita, postado pela Kátia. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado a vocês. Nós vamos agradecer a Deus nessa oração final, pedindo que nosso Pai possa abençoar os nossos lares com uma energia de amor e paz, levando aos corações que nelas, em nossas casas residem todas essas boas energias que nós tivemos a possibilidade agora de compartilhar, porque amor também se compartilha e nós podemos compartilhar na internet esse amor, já que a distância física nos afasta, que o amor possa nos unir. Muito obrigado, agradecemos a Deus e boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vou encerrar agora.